Galera, e o ministro Barroso, hein? Então quer dizer que os rumores todos que a gente já vinha ouvindo há alguns meses eram verdade. O ministro Barroso, gente, é, pediu para sair. Pediu para sair. Ele que ficaria mais alguns anos ainda, né? A aposentadoria compulsória seria os 75, ele tem 68 anos. Ficaria mais 2 anos e meio, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, não sei exatamente quando que o ministro faz aniversário, mas enfim, é uma surpresa, embora não seja tão surpresa, porque, como eu mesmo disse, já há alguns meses o ministro Barroso vem dando indícios que poderia tomar essa decisão. O fato é, gente, ele sai se queixando da polarização política, sai agradecendo o ministro Alexandre de Moraes pela coragem, pelo empenho. Ele diz que a polarização política piorou muito a vida dos ministros, mas tem um outro fator também, né, gente? Agora, o STF já está há alguns anos no alvo da disputa política. Tanto que o bolsonarismo está utilizando sua influência nos Estados Unidos, junto ao grupo político de extrema-direita que governa o país, para fazer pressão sobre os ministros do STF a fim de aliviar o lado do Bolsonaro. Esse foi o motivo, por exemplo, do voto do Fux no julgamento do Bolsonaro, que foi aquele voto de várias horas, extremamente prolixo, falando até de rinha de galo, repetindo, ao fim e ao cabo, toda a tese bolsonarista da defesa. Por que o Fux fez isso? Para tentar se blindar de quaisquer eventuais sanções que os Estados Unidos possam aplicar sobre os nossos ministros, como, por exemplo, Lei Magnitsky, que já está sendo aplicada ao ministro Alexandre de Moraes e sua família. É uma medida muito grave? Não, mas que atrapalha em alguma forma a vida dos ministros, que têm vida nos Estados Unidos, têm negócios às vezes nos Estados Unidos. É lógico que não é por isso que o Alexandre de Moraes vai deixar de fazer o que está fazendo. A Caixa já ofereceu um cartão Elo para ele. Não aconteceu o fim do mundo que o bolsonarismo todo dizia que ia acontecer. Sanção ao Banco do Brasil, travamento das contas do Xandão. Nada disso aconteceu. Mas ele perdeu o cartão de crédito Visa dele. Está com dificuldades nos seus negócios nos Estados Unidos. Trouxe a ele, sim, algum prejuízo, algum desconforto para uma turma que não está acostumada a passar perrengue, não está acostumada a passar desconforto. Desconfio que também deva ter pesado isso para a tomada de decisão do ministro Barroso. Ele que não é da turma do Fux, né, do In Fux We Trust, também não é o terrivelmente evangélico, também não é o ministro Cássio Nunes, que basicamente completa aí o timezinho do Bolsonaro no STF. Não querendo assumir uma postura mais combativa, como a do ministro Alexandre de Moraes, o ministro Barroso decide tirar o seu timezinho de campo antes da hora. Financeiramente, não perde muito, porque ele se aposenta. Segundo, esse tipo de ministro, quando sai do STF, também continua ganhando muito, muitas vezes muito mais, exercendo o seu lobby junto ao judiciário brasileiro, faz parte no capitalismo. O ministro Barroso também vai poder fazer isso, vai vender cursos, palestras, mentorias, aulas e etc. Além, é claro, de também poder ter aí seus escritórios de advocacia. Tudo isso deve acontecer de maneira direta ou indireta nos próximos anos da vida do ministro Barroso, que, com sua saída, dá ao Lula a chance de indicar mais um ministro, hein? Para quem não lembra, o Lula já indicou o Flávio Dino, que eu acho que foi a indicação mais acertada do governo Lula até então, e indicou o Zanin, que foi advogado do Lula durante o processo da Lava Jato. A indicação do Zanin, como a gente já suspeitava antes mesmo dele assumir, não me pareceu ser uma boa indicação, porque o ministro parece ter um perfil bastante liberal, inclusive referendando votações do STF, atacando direitos trabalhistas. Sim, o ministro Gilmar Mendes basicamente
enterrou a luta contra a escala 6x1, autorizando a medida que permite a terceirização total, a pejotização total da nossa força de trabalho. Então, quer dizer, o nosso STF não é um STF de esquerda. Mesmo que o Lula e a Dilma tenham indicado a maior parte dos ministros, né, eles não seguem nem um pouco fiéis à ideologia do partido, do PT, da esquerda ou qualquer coisa parecida com isso. Acho que o PT pecou por excesso de republicanismo, vai? O Bolsonaro não pensou duas vezes. Indicou um terrivelmente evangélico e um outro extremamente fraco quando o assunto é a discussão jurídica, mas que, acima de tudo, fosse fiel ao bolsonarismo. O Lula tem que fazer o mesmo, viu? Tem que ser alguém do perfil do Dino. Alguém que a gente tenha certeza da sua convicção política. Não alguém como o Zanin ou como tantos outros, né, gente? Por exemplo, o Toffoli foi indicado pelo Lula. A Carmen Lúcia foi indicada pelo Lula. Se o Lula se eleger ano que vem para um último mandato, ele ainda vai indicar alguém para a vaga do Fux, 2028, no segundo ano de mandato, alguém para o lugar da Carmen Lúcia, no terceiro ano de mandato, e mais alguém para o lugar do Gilmar Mendes, lá no último ano do mandato. Gilmar Mendes que foi indicado pelo FHC, tá lá um tempão. Então, quem são, no momento, as pessoas que a mídia está ventilando para a vaga do Barroso? Se fala no Pacheco, presidente do Senado, porém, eu não sei se vai ser isso. Há talvez um interesse do Lula que Pacheco dispute o governo de Minas Gerais, que é um estado importante para a eleição do Lula, dominado pela extrema-direita. Por outro lado, também se fala no Jorge Messias. Lembram lá do Bessias, daquele áudio vazado para a PF na época da prisão do Lula, que levaria, né, a portaria de nomeação do Lula ministro para evitar a prisão do Lula naquele período que antecedeu o golpe contra Dilma Rousseff? Pois bem, ele é um dos nomes que está sendo cogitado. Tem outros nomes. Por exemplo, há uma campanha que eu acho que é importante para que Lula nomeie uma mulher para o lugar do ministro Barroso. Por quê? Porque com a saída da ministra Rosa Weber, já se esperava que o Lula pudesse substituir a ministra por outra ministra, coisa que não aconteceu. Hoje, a ministra Carmen é a única mulher entre os 11 ministros do STF. Então, seria, sim, importante que o Lula indicasse uma mulher. Entretanto, não tem visto na imprensa circular nenhum nome forte de uma mulher que pudesse ser a indicada pelo Lula. O melhor seria que fosse uma mulher de esquerda, que não titubeasse em ser de esquerda. Tá? Porque se for para ser uma mulher que não seja uma mulher de esquerda, então que seja um homem. Será que o Messias é um bom nome? O que vocês acham? Digam aí nos comentários. Para mim, uma coisa é certa. Tem que ser uma pessoa de esquerda, tem que ser uma pessoa onde não se fique de republicanismozinho besta para enganar a torcida, como Dilma e Lula fizeram tanto tempo, tá, com as suas indicações para o STF. Colocando lá gente que na primeira oportunidade ferra com os trabalhadores, defende a direita e a extrema-direita. Aí, Humberto, tu está dizendo então para ele indicar alguém tendencioso? Sim! Sim, sabe por que eu estou dizendo isso? Porque quando a direita está no poder, vocês acham que eles fazem o quê? Vocês acham que eles vêm de republicanismozinho, limpinho, bonitinho? Eles não fazem isso. Vocês lembram lá da história do Procurador-Geral da República? Ah, não, o PT vamos respeitar, a lista tríplice. São os próprios procuradores que indicam, né? São 3, mas o Lula, a Dilma são bonzinhos, são republicanos. Vão indicar sempre o primeiro da lista. Ah, não, vamos indicar nome pro STF, vamos pegar, sei lá, jurista bambambam aí, famosinho para mandar, para agradar outros juristas, para dizer que a gente é limpinho republicano.
Aí chega um Bolsonaro, aí chega um Temer, que nem a gente viu acontecer, eles não estão nem aí para isso, não estão nem aí para critério técnico, não estão nem aí para o que a comunidade jurídica, né, os professores de direito vão dizer. Não estão nem aí se o cara sequer é bom no juridiquês ali. O que interessa é quão leal é. Foi isso que o Temer fez, foi isso que o Bolsonaro fez. E que o Lula já começou errando com o Zanin. Até lá eu vou entender, vai? Porque era muito cedo, o ambiente ainda era muito tenso, não sabia como seria a reação no Senado, né? Embora eu acho que havia espaço para tentar, ainda mais porque era início de mandato. Mas vai. Pro bem do argumento aqui, vamos dizer, ok. Mas depois, aí sim, uma indicação mais acertada com o Flávio Dino. Que, por um lado, a gente também tem que pensar o seguinte: se o Dino tem uma ideologia que a gente acredita que é uma ideologia melhor que a do Zanin, por exemplo, para estar no STF, por outro lado, o Lula também tirou o Dino da disputa, né, gente? Que vinha despontando ali o Dino, né, 2 vezes governador, senador, um cara com uma retórica muito afiada, enfim. Era um nome, né, que podia despontar sem ser da indicação direta do presidente para, inclusive, concorrer após o ciclo do Lula, que certamente será o último. Foi por isso que o Lula indicou o Dino? Acho que não. Acho que não. Mas acho que a gente também tem que comentar isso. E aí, já deixaram o like? Deixem o seu like. É muito importante também, viu, gente? Hum, olha só isso aqui. Isso aqui também é bastante curioso. E a Argentina do Milei, hein, gente? De novo, quebrou, tá, gente? Quebrou a Argentina de novo. Já é a segunda vez que o Milei quebra a Argentina, desde que ele assume. Tá na metade do mandato. Na metade do mandato. Ele tinha pego 20 bilhões de dólares para tentar fazer uma manobra a fim de segurar a inflação. Como que eles estavam segurando a inflação? Vendendo dólar, tá, para um seleto grupo de empresas que tinha acesso a esses dólares, né, de empresários, por um preço, vai, pro bem do argumento aqui, tabelado. Só que você sabe que na Argentina nunca se teve um câmbio só, muito menos o câmbio só era o oficial. Então essa turma que estava com acesso a esses dólares, estavam comprando esses dólares por um preço tabelado, né, mais barato que aquilo que era negociado no varejo, e estava depois vendendo no varejo pelo preço de varejo, e ganhando muita grana com isso. Eu tinha dito na semana passada que dos 20 bilhões de dólares que a Argentina pegou, só restavam 700 milhões. Pois bem, esses 700 milhões não duraram 2 dias depois do que eu falei. Esse é o volume de dólares que o Banco Central da Argentina está tendo que vender para garantir liquidez de dólar para a sua economia. O Banco Central da Argentina quebrou de novo, fazendo com que o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, tomasse uma medida inédita para países devedores contumazes que nem a Argentina. O próprio Federal Reserve garantiu a liquidez de dólares do Banco da Argentina, garantindo via swap pelo menos mais 20 bilhões. Mais 20 bilhões. Com a exigência da Argentina se afastar da China economicamente, diplomaticamente. Coisa que, evidentemente, o Milei aceitou de bom grado. É bizarro, gente. É bizarro. O que está acontecendo na prática? O Trump, tá? E o Milei também, porque o Milei já fez isso. Tá? E vamos lembrar que nessa semana, enquanto a Argentina quebrava de novo, enquanto mais uma vez Washington socorria a Argentina, colocando uma mordaça na Argentina, a gente viu na Argentina se acumularem denúncias de ligação do governo Milei com o narcotráfico. Isso mesmo vocês entenderam. Não é uma coisa só da direita brasileira. Possível ligação com narcotraficantes. Isso também está acontecendo na Argentina. Então veja, o cara quebrou a Argentina de novo, 2 vezes já em 2 anos. Está sendo tutelado na sua política interna e externa, na sua diplomacia por Washington. Acusações de ligação com narcotráfico. E sabe o que o Milei estava fazendo, gente? Enquanto tudo isso está acontecendo na Argentina, idosos morrendo de fome sem remédio, desemprego nas alturas, o Milei estava fazendo um show de rock.
estava cantando rock. Isso pegou mal até mesmo para a imprensa da Argentina, que é normalmente muito condescendente com Javier Milei. E por que o Trump está fazendo isso? Porque ele é bonzinho, ele quer ajudar a Argentina? Claro que há um interesse ideológico aí, ligando os dois. Mas mais que isso, gente. Esses golpes, né, com inside information, né, que já rolaram na Argentina, com o escândalo lá da criptomoeda, que vem rolando sistematicamente aqui nos Estados Unidos, nos levam a imaginar que é possível que o Trump também tenha alguns peixes seus lucrando nessa farra de dólares na Argentina, porque isso é muito conveniente. Está dizimando o resto da indústria da Argentina, está estabelecendo uma brutal dependência da Argentina em relação aos dólares dos Estados Unidos, e de quebra, alguns empresários argentinos podem estar ajudando empresários estadunidenses a lucrar bastante com esta farra. É provavelmente isso que está acontecendo. A Argentina está no caminho exato oposto ao que ele deveria estar fazendo. Está levando a Argentina para um lugar cada vez mais difícil de sair. Claro que quando Javier Milei assumiu, a situação da Argentina já não era boa. A questão é que agora está pior, não está melhorando. E não dá sinais de que vai melhorar. Porque o Trump, gente, ele late muito, mas morde muito pouco. Nessa semana a gente teve o papo do Trump com o Lula. Né? Numa discussão política que o Lula ganhou jogando parado. Então, todo mundo estava dizendo que o Lula tinha que ir lá se humilhar para o Trump, ir lá procurar uma negociação. O Lula procurou encontrar alternativas, tanto que o Brasil se transformou no principal destino de investimento estrangeiro. A China aumentou bastante a proporção do que ela compra do Brasil e diminuiu drasticamente o que ela compra dos Estados Unidos. O Trump está pressionado internamente pelos dados econômicos dos Estados Unidos e pelos problemas políticos que esses dados econômicos vêm trazendo, a ponto deles se encontrarem na ONU. Vocês lembram lá do episódio do Trump dizendo que pintou um clima com o Lula? Pois bem, o Lula devolve a brincadeira dizendo que na ligação de Trump para ele também teria pintado um clima. Conversaram por cerca de 30 minutos, tinha mais gente envolvida na conversa, alguns secretários do Lula. Ficou acertado que será realizada uma negociação a respeito das tarifas e das sanções que o Lula reclamou para o Trump, salientando para o Trump que a relação comercial entre Brasil e Estados Unidos é superavitária para os Estados Unidos, né? Salientando para o presidente dos Estados Unidos que, embora as tarifas prejudiquem sim o Brasil, o mais prejudicado é os Estados Unidos. A inflação no café, na laranja, na carne, em outros produtos que não estão fora da lista de exclusão lá do tarifaço, os 700 e poucos produtos, pressiona demais os Estados Unidos, fazendo com que o Trump tivesse que procurar o Lula para encontrar uma melhor forma de fazer essa negociação. Os bolsonaristas entraram em choque, entraram em pânico. Meia hora de conversa dos dois e o Trump designou o Marco Rubio, que é o pitbull, né, da extrema-direita no governo do Trump, para fazer esta negociação com Mauro Vieira, nosso representante diplomático. Esse foi o sinal para que o bolsonarismo, então, passasse a comemorar, dizendo, não, galera, é só aguardar mais 72 horas que vocês vão ver, o Marco Rubio vai acabar com tudo. Marco Rubio conversou já com o Mauro Vieira, conversou já com o Geraldo Alckmin, mais ou menos 15 minutos de conversa e não teve nada de choque, nada de pânico. A pressão está vindo de dentro dos Estados Unidos e anotem o que eu vou falar. As tarifas devem cair ou, no mínimo, devem ser amenizadas. E eu ainda aposto que nessa negociação o Lula deve incluir as terras raras brasileiras e ainda conseguir o fim das sanções contra os ministros do STF, né? E por que não imaginar numa extradição do Bananinha, hein? Eu acho que aí é sonhar demais, mas não custa nada a gente sonhar. E por que o Lula vai entregar as terras raras? Eu tenho insistido. Produzir no Brasil
iria requerer um altíssimo investimento público, porque isso é um setor da economia que depende de escala, que depende de pesado investimento público, para se obter uma pequena margem. O Brasil não está autorizado a fazer isso. Pelo próprio arcabouço fiscal, não há espaço fiscal para o Brasil fazer isso. Nós não temos uma empresa para fazer isso. Então eu estou vendo o andar da carruagem indicar que isso pode virar moeda de troca na mão do Lula. Eu acho uma pena, eu acho que é uma linha torta, eu acho que é uma linha errada, mas é algo que eu venho sentindo já há algum tempo. Ainda mais, quando a gente lembra da disputa que está acontecendo entre o Trump e o Xi Jinping, que aliás é a nossa matéria de capa aqui da live de hoje. Galera, que absurdo, né? Que absurdo, né? Vocês lembram quando o Trump anunciou a taxação de 100% em relação aos produtos da China? Na época eu vim aqui e cravei. Isso não vai durar, porque isso prejudica mais os Estados Unidos do que a China. Dito e feito, foram poucos dias até que o Trump voltou atrás, como ele tem feito sistematicamente, e prometeu renegociar com a China, caso a caso, sem esse tipo de choque tarifário. A China aceitou, ficou aguardando a movimentação do Trump, porém, de lá para cá, Trump vem descumprindo os acordos que ele fez com a China. E a China, então, decidiu começar a retalhar, a revidar. Então, a China bloqueia o acesso de empresas dos Estados Unidos a terras raras, que a China controla a produção global, sob a alegação do uso dual das terras raras, não só para o uso comercial, mas também para o uso militar. Além do que, a China passou a cobrar dos navios estadunidenses a aportar em suas terras. Enfim, a China decidiu enfrentar as tarifas, o Trump não gostou e lançou mais uma vez tarifas adicionais de 100% contra a China. Isso foi suficiente para derrubar os mercados no mundo inteiro instantaneamente. O dólar saltou 20 centavos quase aqui no Brasil. Mercados derreteram no mundo inteiro. E hoje, né, o que acontece? O Trump já solta esse tweet aí. Né? Então, tipo, isso foi na sexta. No domingo, o Trump já lançou isso aí, dizendo: pera lá, temos que fazer alguma coisa. Eu não sei vocês, isso aqui me pareceu já o princípio da arregada. Só que não é uma arregada, gente, porque isso vem se tornando comum na administração do Trump. Porque ele vai lá e faz um anúncio desses, ele derruba o mercado. Depois ele volta atrás. E quem tinha a informação privilegiada entra limpando aquilo que derreteu neste momento. O Trump volta atrás, os mercados se recuperam e, eureka, centenas de milhões de dólares são feitos do dia para a noite. Inclusive com o Trump depois indo lá na Casa Branca dar os parabéns para os especuladores que fazem essas manobras com informação privilegiada. E a turma acha isso normal. Sabe? Acha isso normal. Isso é crime no mundo todo. E não é um crime do ladrão de galinha. É um crime que leva de dólares pessoas simplesmente que têm uma informação privilegiada. Eu estou dizendo com isso que a guerra tarifária entre o Trump e a China acabou e que era só mais um blefe do Trump para que alguns amigos seus e quem sabe ele mesmo ganhem muito dinheiro? Não, lógico que não. Lógico que não. Mas que isso também acontece? Claro que isso também acontece. Acontece também que agora a China já está retalhando. Já está encontrando. Veja, a China não vai voltar a comprar commodities dos Estados Unidos. Né? Tem commodities que a China mantém sua conta em 2025 zerada de compra com os Estados Unidos. Aumentou de vários outros mercados, como por exemplo do Brasil. O que eu estou querendo dizer? Independente de ser blefe ou não do Trump, independente de ser apenas uma manobra para que os seus amiguinhos ganhem muito dinheiro, a China não há de retroceder nas retaliações que estão sendo impostas aos Estados Unidos. Porque a China é um país sério. Esse tipo de operação que o Trump está fazendo
brincando com a cara de todo mundo, mostrando para o mundo inteiro que ele está manipulando o mercado para que alguns amigos seus e quem sabe ele mesmo ganhem muito dinheiro, isso na China não funciona. A China não pode ter toda a sua economia pautada por um doido de extrema direita que usa tarifas para fazer pressão política, para fazer lobby e, inclusive, para manipular mercados. A China não pode estar suscetível a esse tipo de ação. Ela também tem que se proteger disso e ela já está fazendo. O que eu estou querendo dizer? Mesmo que o Trump volte atrás, a China não deve retroceder das medidas que já tomou. Pelo menos não na íntegra. Porque eu entendo que a China já está se preparando para mudanças irreversíveis nas suas relações econômicas com os Estados Unidos, enquanto que o Trump continua tirando onda da nossa cara. É isso mesmo.